Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje eu quero fazer aqui uma análise um pouquinho mais opinativa de um dos melhores materiais que a Panini está publicando, fazendo um verdadeiro resgate de um suco, né? De uma seleção do que havia de melhor, do puro suco dos anos 90. Eu sei muito bem, e eu já falei em diversos vídeos, e a grande maioria concorda comigo, que os anos 90 foram anos que criaram uma grande ilusão, criaram uma grande expectativa entre os fãs de história em quadrinhos que acabavam de descobrir que história em quadrinho era um negócio que, além de ser sensacional, de ser uma grande diversão, também podia se tornar uma fonte de renda. No finalzinho dos anos 80, com aquele verdadeiro boom das melhores histórias até hoje ainda reverenciadas, né? O Batman do Frank Miller, né? O Cavaleiro das Trevas, o Watchmen do Alan Moore, também, né? Do Alan Moore, V de Vingança, aquelas obras que se tornaram literatura, né? Da melhor qualidade, não tenha dúvida disso. Mas os anos 90 também despertaram uma dose alta de ganância. Uma ganância desmedida que começou, logicamente, entre os fãs, que começaram a comprar não sei quantos exemplares de uma mesma edição, na certeza de que depois eles teriam alguma coisa que se assemelharia ao número 1 do Super-Homem, lá de 1938, que naquela época já valia uma fortuna, né? E daí as editoras descobriram isso, né? Os autores, né? Antes das editoras, os autores de quadrinhos começaram a perceber o que tinham na mão e muitos deles, associados às editoras, criaram aquela bolha, aquela famosa bolha especulativa, né? Que levou muita gente à miséria em pouquíssimos anos. Colecionadores, lojistas e, inclusive, criadores de conteúdo. Tá? Isso aí é a grande fama dos anos 90, que a gente sabe que foram anos que começaram assim num frenesi, né, numa empolgação gigantesca, logo em 1990, né, logo depois com a criação da Image, né, antes na Marvel, principalmente na Marvel, também um pouco na DC, mas mais na Marvel, onde o Jim Lee, né, o Todd McFarlane, o Eric Larsen, que eu questiono o valor, e o Rob Liefeld vendiam muito, e vendiam muito. Isso subiu a cabeça, eles acharam que bastavam, a arte deles se bastava, não precisava de grandes escritores, e criaram aquela famosa Image, que passou por um momento espetacular em 1992, mas logo depois naufragou que nem o Titanic, né? Foi uma coisa tremenda. Depois ela teve que ser reconstruída, repaginada, reinventada, e existe até hoje, e se tornou uma editora, inclusive, sustentável, uma editora com muita competência, com uma linha editorial bem diferente das mais poderosas, eternas poderosas, né? Que era, logicamente, a Marvel e a DC Comics, né? A Marvel enveredou por aquela coisa de várias edições. Por exemplo, o X-Men, para você acompanhar X-Men, você tinha que ler 8 títulos. 8 títulos você era obrigado a ler apenas para acompanhar aquele grupo de X-Men que você gostava. Normalmente você não gostava de todos e foi aquela coisa inferno. Porém, o que eu quero falar aqui como a essência dos anos 90, ou o melhor dos anos 90, o puro suco dos anos 90. Sabe o que é o puro suco dos anos 90? É o que está saindo basicamente agora, através daquela edição que eu não gosto, vocês estão cansados de saber que eu não gosto, que é o famoso Omnibus.
Ônibus, eu detesto aquilo, aquilo é um tijolo insuportável, é ruim demais de você transportar, você fica com medo de esbarrar em alguma coisa, de deixar cair, de escorregar, você fica num pânico. Além do que, para ler, é outro martírio, né? Você tem que ler apoiado numa mesa, sentado numa cadeira, você não pode deitar na cama, no sofá, se esparramar todo e abrir aquele quadrinho para ler. Não é possível ler ônibus de outra forma que não seja numa cerimônia. Você tem que fazer uma cerimônia, né? Se apoia numa mesa firme, robusta, busca uma cadeira com um espaldar alto, que você possa ficar numa posição quase que solene para abrir aquela Bíblia, né? Porque aquilo é uma Bíblia, né? E ler aquilo ali. Porém, infelizmente, muito material da melhor qualidade, tá? Mais antigo, dos anos 80, dos anos 90, só existe atualmente disponível para quem quer ler nos ônibus, tá? E aí eu, inclusive, fui obrigado a ceder, né? Eu não posso, é um material tão bom, tão excepcional, que eu fui obrigado a ceder nisso e comprar os famigerados ônibus. Porém, eu tenho que confessar para vocês que fiz um bom negócio, aliás, um excelente negócio, quando eu flexibilizei um pouquinho para comprar um ônibus, desde que fosse de personagens que eu gosto muito, em suas melhores fases, com os melhores autores, com os melhores escritores, os melhores artistas, tá? E, de certa forma, eu descobri que se você fizer uma peneira adequada, se você for uma pessoa criteriosa, não for daqueles compulsivos que quer comprar tudo, você pode não gastar tanto assim, não ocupar tanto espaço assim e ter realmente aquele filé mignon, o Chateaubriand dos quadrinhos, gastando relativamente pouco. Por exemplo, eu vou até virar aqui a câmera um pouquinho, vocês vão ver que eu tenho pouquíssimo aqui atrás de mim, eu tenho pouquíssimos ônibus, pouquíssimos. Da DC eu só tenho um do Spectro, acho que dá para ver aqui, ó, verdinho aqui, é um ônibus do Spectro que não saiu no Brasil, é um ônibus do Spectro, da DC Comics, né? Aquele famoso Vingador da DC Comics, lá dos anos, também dos anos 40, né? E eu tenho esse ônibus, eu faço questão, porque realmente é uma arte espetacular e histórias fantásticas. Na DC, eu não tenho ônibus, não tenho. Agora, na Marvel, eu tive que ceder. Por quê? Realmente a Marvel tem coisa muito boa que só existe em ônibus. Alguma coisa até é possível de você achar em sebo, mas naquele famoso formatinho da Editora Abril, tal, mas que está muito fragmentado. Você é obrigado a comprar um capítulo em cada ediçãozinha para conseguir ler uma história completa. Além do que o quadrinho, o formatinho, só para quem é apaixonado por formatinho, porque é muito pequeno, é um papel muito vagabundo, não dá prazer nenhum de ler. Eu tive uma coleção absolutamente completa de formatinho e eu me desfiz de toda ela, eu vendi, inclusive, muito bem vendido, preços altíssimos na época que o Mercado Livre ainda tinha leilão, até 2007, mais ou menos, eu me desfiz de uma coleção absolutamente completa de formatinho da Editora Abril. Consegui uma boa grana na época, inclusive. Mas, logicamente, eu não posso dizer que eu não passei a sentir falta daquele material, daquela, sabe, das joias que tinham dentro desse material da Editora Abril. Logicamente. Felizmente, a Panini está recuperando a maior parte daquele material em diversos tipos de edições, né? Tem muito material saindo no formato com capa cartão, algum material saindo em capa dura, mas está cada vez mais disponível para qualquer um ler aquele material, o melhor daquele material dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90. Tá? Então, vocês vão ver que ali em cima eu tenho alguma coisa de ônibus. Aqui eu tenho alguma coisa. Mas, por incrível que pareça, se você for olhar ali, tanto é que eu botei num nicho ali separadinho, é só John Byrne. É só
John Byrne. Ali eu tenho X-Men do John Byrne, que não está no formato ônibus, que é esse aqui mais encostadinho aqui. Depois eu tenho Quarteto Fantástico do John Byrne em 2 edições. Incrível! O suco, o melhor dos anos 90. Quer dizer, aquilo ali é virada da década, né? É final dos anos 80, início dos anos 90. Mas é o melhor dos anos 90, é o que há de melhor. Depois, infelizmente, houve uma profunda decadência na qualidade desse material. O John Byrne, ele nunca teve a pretensão e certamente não é um escritor intelectual ou intelectualizado ou reverenciado por histórias que mexem com a alma humana ou com coisa. Não, não é. Mas ele é um construtor de histórias como muito poucos são capazes. Eu não estou querendo aqui desmerecer de forma nenhuma o trabalho reverenciado com méritos de, por exemplo, do Frank Miller, ou do Alan Moore, ou do Neil Gaiman. Eu não estou querendo dizer, mas as histórias desses autores, elas são poucas histórias realmente excepcionais. Você não tem como comparar com a produtividade do John Byrne. Não é possível comparar. O John Byrne escreveu esses 2 volumes, tá lá, um tá ali e o outro tá aqui, ó. O outro Quarteto Fantástico, o volume 2 do Quarteto Fantástico, esse tijolo aqui, gigantesco, que eu tenho que tomar até cuidado, que ele já tomba aqui, ó, tá vendo? É uma verdadeira musculação que você faz, mas é o puro suco dos anos 90. É o melhor material em história em quadrinho dos anos 90, meu amigo. Tá ali, John Byrne, Quarteto Fantástico. Depois ali tem também John Byrne, Tropa Alpha. Depois tem ali John Byrne, a Mulher Hulk. Depois tem ali também John Byrne, o Tesouros Ocultos dos X-Men, né? Que foi quando ele decidiu que ele ia recontar as histórias dos X-Men, né? Contar do jeito dele. Não tenha dúvida, eu tenho que reverenciar eternamente o John Byrne, porque o cara realmente tinha um toque de Midas. Absolutamente tudo que ele se propôs a reformular, a rever, com muito respeito pelas origens do personagem, uma verdadeira enciclopédia da Marvel, né? O John Byrne é uma enciclopédia da Marvel. Agora eu estou relendo as histórias no formato ônibus e fico impressionado com a bagagem de conhecimento do John Byrne dos personagens, principalmente da Marvel, né? De quadrinhos, principalmente da Marvel. As referências dele são incríveis. Logicamente, ele deve ter feito alguma pesquisa para manter todos os detalhes. Claro, lógico, ninguém é também um computador. Mas eu, conforme vou lendo a história, vou relembrando tudo aquilo que eu li dos personagens quando eles foram criados nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, e ele ali vai fazendo um condensamento e trazendo de volta, sem fazer grandes mudanças nos personagens, pequenas mudanças, acrescentando apenas algumas coisas que ele poderia acrescentar, dando um sabor diferente, dando um colorido diferente na história que já existe. Sem fazer grandes transformações, mudanças de visual, nada disso. John Byrne nunca se preocupou muito com isso. Ele fazia pequenas mudanças conceituais. E agora, só para terminar ali, depois tenho ainda ali os Vingadores, que o John Byrne também botou o dedinho lá nos Vingadores, principalmente os Vingadores da Costa Oeste. Também ali tem 3 volumes, não são ônibus, são aquele do cantinho de lá, 3 volumes, e no cantinho de cá tem a fase, logicamente, mais famosa do John Byrne, que é a fase com o Chris Claremont fazendo X-Men, que foi dali que é a mola propulsora dele. Mas o John Byrne, gente, é impressionante como ele é o melhor que a gente pode ler dos anos 90. Foi o que aconteceu ali com a Mulher Hulk, que eu reli com um prazer enorme e num estalo. O Quarteto Fantástico é a mesma coisa, eu demorei a iniciar a ler, porque entra na fila para a gente começar. Mas quando você começa, você lê esse calhamaço aqui, meu amigo, em 2 etapas. E como o John Byrne, nessa época, era praticamente o editor-chefe da Marvel, ele podia mexer com todos os personagens sem ter que ficar dando satisfação aos outros.
Então, nesse volume aqui, você vai encontrar Namor, você vai encontrar Quarteto Fantástico, logicamente, né? Vai encontrar X-Men, você vai encontrar a Mulher Hulk, você vai encontrar todo mundo. Por quê? Olha o que ele fez aqui. Ele tirou o coisa e botou a Mulher Hulk, porque ele era o dono da Mulher Hulk, entre aspas, né? Logicamente, né? Isso aqui é fantástico. Mas os anos 90 ainda tinha mais de John Byrne, que é o caso desse volumão aqui. Meu amigo, que é difícil eu dizer para você qual é o melhor volume ônibus do John Byrne. É dificílimo te responder isso. Tem o Quarteto Fantástico, fantástico. Tem X-Men que não saiu em ônibus, mas é excelente. Tem o Tesouros Ocultos, excelente. Mulher Hulk, excelente. E esse daqui, meu amigo, o John Byrne fez aquela mágica que é absolutamente sensacional. Você pegar um personagem que estava lá relegado a um terceiro plano, quarto plano, e fazer dele um protagonista da melhor qualidade. Gente, essas histórias aqui que estão aqui nesse volumão aqui gigante, Namor, do John Byrne, é incrível, é muito bom. Eu li esse livro aqui, sinceramente, gente, em 3 dias. Em 3 dias, porque a gente também tem outras coisas para fazer na vida, né? A gente não pode ficar, tem que comer, tem que tomar banho, né? Tem que dormir. E também, é aquela coisa que eu falo, não vale a pena você sair lendo, virando página, só ler o texto. Não. Isso aqui é para você curtir as páginas. Então, sinceramente, ler em 3 dias esse volumão aqui já foi absolutamente prodigioso. Porque não tem como, gente. É um talento extraordinário. As histórias são intrigantes, as histórias têm uma narrativa que não é complexa, não é uma coisa assim para leitura intelectual, não é V de Vingança, não é isso, nem tem essa pretensão. Mas é muito bom, porque ele sabe criar o suspense na medida exata, na hora certa. E como ele tem uma bagagem muito grande, ele vai recuperando personagens que a maior parte já até ignorou, já não quer mais saber. Ele vai lá e dá um valor novo ao personagem, torna ele muito mais interessante. Então, frequentemente aqui, essa enciclopédia da Marvel, que é o John Byrne, ele vai buscar lá nos inícios da Marvel, quando ainda não era nem Marvel, era Timely. Ele vai buscar personagens daquela época e repagina ele e traz para o momento atual, frequentemente sem inventar muito, tá? Sem mudar o uniforme, ficar botando armadura, essas coisas, botando capuzinho. Na hora de botar capuzinho é triste, né, gente? Você vê que o Namor dele é o classicão, olha aqui, com a sunguinha verde, de escaminha. Ele não fez questão de mudar isso, não. Ele deu outras camadas, outras camadas de tinta no personagem. Ele foi juntando e dando explicações de por que é que o Namor se tornou tão rebelde, tão revoltado, se tornou um inimigo que às vezes estava, né, do lado certo, às vezes estava do lado errado, tal, que tinha umas teses meio de ecochato, né, de protetor da ecologia, tal. Tudo isso trabalhado com muito equilíbrio e com muito bom senso. Gente, é absolutamente sensacional. O John Byrne, se a gente for pensar ideologicamente, ele sempre teve um viés progressista. Sempre teve. Mas ele sempre soube usar isso de uma maneira adequada, equilibrada. Eu que não gosto do viés progressista, não suporto, tenho que respeitar o trabalho de quem soube usar isso com bom senso, com equilíbrio. Tá entendendo? Para não chocar, para não incomodar, para trazer a sua mensagem como autor de uma maneira que não tornasse aquilo ali muito incômodo, inconveniente, sem impor as suas ideias, fazendo você refletir sobre o que ele quer propor. E é o que ele faz ali, talentosíssimo, extraordinário. Essa explicação que ele dá, que até então, o que acontecia? O Namor era um personagem perdido.
difícil de lidar. Por quê? Por um lado, ele era um herói, depois ele se torna um vilão, daqui a pouco ele está defendendo a humanidade, daqui a pouco ele está raptando a Sue Storm, né? A moça invisível, a garota invisível, moça invisível, então, porque ele era apaixonado por ela, queria obrigá-la a casar com ele. Então ele sempre transitou, eu acho que é o personagem que mais transitou entre o bem e o mal o tempo todo. Às vezes fazendo o mal com uma justificativa razoável. Razoável, que fazer o mal não tem justificativa. Mas vamos lá, às vezes, não, porque ele está protegendo a natureza, é ecochato. Mas tudo bem. Agora, o que o John Byrne faz ali, apesar de fazer tudo bem feito, né? Tudo bem feito, né? Aliás, é interessante a gente lembrar que nessa época aqui a Marvel deu carta branca para o John Byrne fazer um monte de coisa, né? E ofereceram para ele logo de cara o que ele queria. Depois começaram a pedir a ele outras coisas, inclusive Tropa Alpha. Tropa Alpha era uma coisa que o John Byrne criou, mas ele não gostava. Ele não gostava da Tropa Alpha. Ele não queria dar título para a Tropa Alpha. Mas a Marvel obrigou ele a escrever Tropa Alpha e ele fez um trabalho muito competente, muito sério, muito legal. Beleza. E ele pegou, então, Mulher Hulk, Namor, Tropa Alpha e mais algumas coisinhas. Ainda perguntou, e o que eu faço com o tempo que está sobrando? Isso tem que ser respeitado, é uma genialidade. E não fez nada ruim. Ele pegou Hulk, inclusive, que ele escreveu por muito pouco tempo, mas tem um volumezinho de Hulk, foi logo quando ele já estava para sair da Marvel, que prometia ser muito bom. Infelizmente, foi na época que ele decidiu sair, foi para Dark Horse, aquela coisa toda. Mas é um trabalho bom, competente. Isso, gente, é o puro suco dos anos 90. Como ele faz com o Namor. Eu não quero me estender muito, porque o vídeo já está muito longo. Mas o que ele faz com o Namor, a explicação que ele vai dar para aquela intempérie do Namor, aquela coisa que ele é descontrolado, frequentemente descontrolado, faz um monte de besteira, e que com o tempo ficou um pouco esquecida, tá? Porque o Namor nunca deixou de ser essa personalidade assim meio irregular. Ele nunca deixou de ser. O John Byrne fez um ponto de reflexão ali, mas infelizmente depois os autores voltaram a usar o Namor dos dois lados. Um momento muito mais herói, no outro momento muito mais vilão. Mas esqueceram de voltar a recuperar aquela explicação que o John Byrne deu, que é de que, como ele é um ser híbrido, ele é o primeiro mutante, muitas vezes referente como o mutante mais poderoso que existe, e eu confesso que acredito nisso, acho que dentro da descrição do personagem cabe ele ser um dos mais poderosos entre todos os mutantes, a explicação de que esse hibridismo dele é que provoca essas mudanças de humor dele extremamente irregulares, extremamente graves, né? Porque a explicação do John Byrne, nesse volumão aqui maravilhoso, que eu indico para vocês de novo, vou até mostrar aqui de novo, esse volumão aqui, Namor Omnibus do John Byrne, é que ele precisa ter os dois ambientes. Ele diariamente precisa ter um pouco de submersão, estar debaixo d'água, e também, da mesma proporção, ele precisa ter, tipo assim, metade do dia respirando ar, respirando oxigênio. Se ele não mantiver o equilíbrio entre a água e o ar, ele se desequilibra, porque o sangue dele começa a sofrer uma interferência de oxigenação inadequada, imprópria, desequilibrada. Então, quando desequilibra a parte biológica dele, porque ele passou muito tempo fora da água ou muito tempo sem respirar, ele entra numa crise, digamos assim. Essa explicação do John Byrne é meramente ou incrivelmente genial. Absolutamente incrível. Sensacional. Lógico que você... não, cientificamente não é bem assim. Tudo bem, tá bom. Mas isso aqui é ficção, isso aqui é o lado lúdico. Mas ele conseguiu arranjar uma justificativa razoavelmente científica para o destempero do Namor, que, na minha opinião, é um dos 5 melhores personagens de quadrinhos. Eu sempre percebi no Namor, quando eu lia
Namor lá dos anos 60 e dos anos 70, quando a série dele ainda teve alguma continuidade, muito pequena, mas eu sempre percebi que ele era um personagem com muito potencial e que estava sendo desperdiçado. Precisou surgir o John Byrne para mostrar que ele era um personagem genial. Da mesma maneira aconteceu com o Demolidor. Se você pegar as primeiras histórias do Demolidor escritas pelo criador, pelo Stan Lee, gênio, não resta dúvida nenhuma. Pô, para mim, Stan Lee é um dos maiores gênios. Mas mesmo ele não foi capaz de enxergar o potencial de alguns personagens que ele mesmo criou, que é o caso do Demolidor. O Demolidor foi criado pelo Stan Lee e, sinceramente, ele não sabia o que ele tinha criado. Ele criou uma coisa muito maior do que ele tinha imaginado, que é o caso do Demolidor. E o Namor, que não é uma criação do Stan Lee, mas ele dedicou muito esforço para que o personagem voltasse para os quadrinhos, né? Deu muito destaque para ele nos anos 60, ele também não foi capaz de dar o potencial máximo do Namor. O Demolidor precisou do Frank Miller e depois até do Brian Michael Bendis, que também acrescentou muita coisa ao personagem. E ao mesmo tempo eu falo do Namor. O Namor precisava surgir o John Byrne para dizer, olha, esse cara aqui é um personagem absolutamente sensacional, que está desperdiçado. E foi isso. E o resto, como se diz, o resto é história. Então eu indico demais para vocês, e eu que não gosto de ônibus, diria para vocês assim, não deixe de comprar os ônibus do John Byrne. John Byrne, qual é o personagem? Não importa. Ônibus, John Byrne, eu compro. O Punho de Ferro. Punho de Ferro é um personagem bem sem graça, né, gente? Pelo amor de Deus. Haja sem gracice para um personagem como o Punho de Ferro. Nem na série da Netflix o Punho de Ferro deu certo. Uma série horrível, a do Punho de Ferro. O Punho de Ferro atrapalhou a série dos Defensores, do Netflix, que estava indo num embalo muito bom, porque o Demolidor foi sensacional, absolutamente perfeito. Jessica Jones, dava para ver. O Luke Cage, dava para ver. O Justiceiro, melhor. Souberam aproveitar bem. Agora, o Punho de Ferro não funciona. No entanto, eu tenho um volume aqui, Punho de Ferro, e eu gosto muito. Por quê? John Byrne. John Byrne. John Byrne. Não tem como. É o talento, é a competência. O cara não só era um tremendo desenhista, um dos melhores desenhistas de todos os tempos, provou isso quando desenhou X-Men, quando ele nem era o autor, era o Chris Claremont, com que ele acabou entrando em choque, tendo algumas desavenças, algumas discordâncias, profundas inclusive, né? Como é o caso da morte da Jean Grey. A Jean Grey, Byrne não queria matar ela, mas o editor e o Claremont acharam que foi bom negócio editorialmente vendeu muito, aquele negócio todo. Enfim, mas Ônibus, John Byrne, pode comprar, que é o puro suco, o melhor dos anos 90, final dos anos 80 e dos anos 90. Até a próxima.